Eu acabei de conversar com algumas pessoas, vi que não necessariamente a gente falou ainda, como Born Logic, né? Descentralização no marketing digital é um conceito de colocar... a gente falou aqui sobre Best Buy, né? Em 2012, a Best Buy e a Barnes & Noble foram duas empresas declaradas mortas pela Amazon, tá? A Barnes & Noble era livraria, de fato morreu alguns anos depois, e a Best Buy evoluiu. O Fernando explicou aqui por quê. A questão é de relacionamento, tá? Você tem que se relacionar com seus clientes na loja, né, no mundo digital. Então, a gente tem dois exemplos aqui de empresas que estão acelerando esse relacionamento, não só através de pessoas falando com os clientes na loja, mas também através de regionalização, né? A Croton aqui tem quase 1.000 times fazendo anúncios digitais regionalizados específicos para aquela loja. Então, tudo que a gente faz aqui é pensando em contexto e personalização. E o que a gente fala é que criar milhares de anúncios acelera contexto e personalização, mas nada melhor do que o calor humano, do que um conteúdo regionalizado, com a mensagem certa para a pessoa certa, no local certo, ao preço certo, que é a otimização. Então, a gente vai trazer aqui a Ana Paula, da Magalu, que começou a fazer isso há muito tempo atrás. E ela vai contar a história da Magalu. Eu já ouvi algumas pessoas falando assim, vocês estão fazendo isso, mas tem aquela história da Magalu. Exatamente a história que a gente começou a trabalhar com a Magalu, e a Ana Paula vai contar aqui, que é uma história só. É a história do trabalho deles, que a gente entrou para ajudar, mas... sem dúvida nenhuma, a grande estratégia, o grande negócio começou com eles, com a ideia de botar o calor humano nas lojas, né? E o Miguel também está aqui da Croton. Ele já começou o programa um pouco depois, mas ele vai contar, eu tenho perguntas aqui para os dois, para falar sobre etapas diferentes do ciclo dessa descentralização. A Ana já estando nisso há muito mais tempo e o Miguel entrando nisso nos últimos meses com a gente. Então, muito obrigado, Ana Paula, da Magazine Luiza. Boa noite, pessoal. Pode subir aqui, Miguel, também. Muita felicidade em estar aqui. Miguel, da Croton. E aí, pode começar, Ana. Vamos, pode contar mais uma historinha? Conta a história assim? do Maga Local. Então, a gente começou esse projeto em 2015, né? A gente batizou o projeto de Maga Local. E como é que começou essa história, né? O Magalu, ele é uma empresa, a gente brinca que nós somos uma startup de 60 anos, né? E a gente tinha um deparo para fazer dentro da companhia, né? Principalmente depois que o Fred assumiu a presidência. Assumiu a presidência, né? Que era de fazer a digitalização, o nosso propósito de marca, que é a digitalização de todos os brasileiros, né? A gente acredita que hoje não existe inclusão social sem inclusão digital. Mas como é que a gente vai fazer isso se a gente não começar com a nossa equipe? E a gente tinha lá 600 lojas, na época, né, em 2015, 600 lojas, 600 gerentes que usavam folhetinho. Acho que nossos colegas do Facebook e do Google falaram muito bem isso. Assim. Eles já tinham a verba descentralizada, eles já tinham o investimento lá local para fazer a mídia local, só que era muito folhetinho, rádio, né? E foi quando a gente falou, poxa, a gente precisa fazer com que esses caras utilizem a mídia digital a favor deles, né? Já havia um tempo que a gente tinha parado de fazer tabloide, porque nós fizemos um levantamento e o tabloide estava sendo jogado na rua, em terreno baldio, não estava sendo utilizado da melhor maneira. Então, a gente falou assim, olha, a gente precisa acabar com o papel, mas nós precisamos dar uma alternativa para os gerentes das lojas. E foi aí que nasceu o Maga Local. Então, assim... calhou do Facebook procurar a gente e falar assim, olha, eu tenho um beta aqui global com 5 varejistas no mundo que chama Locations.
Então, assim, basicamente você tem a página mãe e você vai abrir as páginas filhas abaixo dessa página mãe. A gente falou, poxa, legal, né? A gente já vinha percebendo uma migração do nosso cliente de loja física, que é uma base mais velha e também de classe C, para o Facebook. E aí nós abrimos, na ocasião, 600 páginas, de um dia para a noite, e hoje são mais de 960 páginas. E aí foi aí que começou o nosso desafio de treinar, ensinar esses caras a serem social media, falar o que era mídia digital, como distribuir a verba, enfim, todos os desafios que a gente, como mensurar, como controlar o conteúdo, né? E, enfim, todos os desafios que a gente tem até hoje, que a gente vem melhorando a cada dia. Quando isso foi mais difícil ou menos difícil do que vocês imaginavam? Olha, a gente é bem, assim, meio maluco mesmo, sabe? A gente falou assim, olha, a gente tem que fazer isso, né? Então, vamos começar e depois a gente vai corrigindo os erros e as entraves no meio do projeto. Então, eu estava até comentando aqui com ele, eu tenho pessoas focadas nisso. Mas no começo, o que foi a maior dificuldade foi provar para o gerente da loja, que fazia o folheto há 30 anos, que ele podia utilizar a mídia digital e ia gerar resultado. Então, assim, foi um trabalho de engajamento do gerente da loja. A gente teve que... a gente tem um canal interno que chama TV Luiza. A gente tem a Rádio Luiza, a TV Luiza. A gente foi na TV Luiza, é um programa que passa toda quinta-feira para todos os funcionários, em todas as unidades, ao vivo. Então, a gente foi lá, eu fui lá, falei, olha, gente, lancei, né, a plataforma, agora a gente vai começar a testar. No começo, a gente deu cartõezinhos da Vale Presente com a verba, né? E aí, futuramente, foi por isso que a gente começou a conversa com a Born Logic de como automatizar a distribuição e o controle de orçamento. Mas no começo mesmo foi provar que dava resultado, né? E aí a gente começou alguns testes com alguns caras que tinham a cabeça boa, assim, que estavam dispostos a testar, e esses caras foram os multiplicadores para os demais gerentes, sabe? De loja. Perfeito. Eu vou deixar o Miguel falar e aí depois eu vou começar a perguntar 1, 2, 1, 2, 1, 2, que aí vocês vão ficar trocando. Então, Miguel, por favor, conta um pouquinho qual é a história do PD local. Tá, vamos lá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiro que a gente devia ter se conhecido antes, né? Isso ia me poupar bastante sofrimento, bastante desgaste e aprender bastante coisa. Mas logo a gente vai marcar essa visita para entender um pouco melhor. Ao contrário da Magazine Luiza, a Croton é uma empresa mais nova, né? É uma empresa que passou por várias fusões ao longo dos últimos anos e é uma empresa que ela cresceu muito, né? De 5, 10 anos para cá, ela cresceu bastante. E a Croton passou por um momento, eu sou até que recente lá, eu entrei lá em setembro e o projeto foi iniciado em janeiro. Mas a Croton passou por um momento muito forte de transformação digital. Então, o nosso CEO, o Rodrigo Galinda, ele ainda fala bastante disso, então, desde da parte de processos, enfim, metodologia. E a Croton, ela sempre investiu muito pesado em mídia, né? Então, a nossa equipe hoje está na diretoria de mídia, então a gente tem a parte de mídia off, de mídia digital, enfim. Só que era um processo basicamente onde lá no corporativo a gente tinha o dinheiro e a gente disponibilizava ou fazia as ações, né? E é uma empresa espalhada, né? Empresa nacional. E tem mais um fator que talvez essa seja um dos fatores que tornaram ainda mais complexo, é que nós somos em 8 marcas. Então, a Croton é um grupo que tem 8 marcas espalhadas pelo Brasil. Das 8 marcas, 5 são nacionais e 3 são locais. E quando eu falo locais, às vezes não é nem uma cidade, é um estado, uma região.
Então, o desafio qual que era? Era mudar uma forma de trabalho que é pegar o investimento que já era feito, continuar fazendo, mas enfim, com outras métricas, só que abrir essa frente do digital local. Por quê? Porque hoje não, até pouco tempo atrás, a gente atuava, né, no institucional com as 8 marcas, e as marcas locais, os pontos locais, né, nós temos 2 modalidades, uma que é polo, que é um modelo mais próximo de uma franquia, e tem as unidades próprias também. Isso era, cada página fazia do seu jeito. Então, a gente tinha um cenário desde páginas que replicavam o institucional, páginas que eram páginas pessoais, não eram fanpages. Então, era um cenário complicado, né? Até uso de marca, enfim. E aí o desafio era como que a gente potencializa essas páginas locais para que elas contribuam com as nossas métricas, né? Com as nossas metas. Então, quando eu entrei, meu principal desafio era esse, e o primeiro ponto, na verdade, foi fazer uma avaliação, né, desse cenário, que era um cenário relativamente caótico, porque cada um fazia do seu jeito, né? O nosso perfil, né? Hoje, as marcas da Kroton, a gente tem uma penetração muito mais forte em classe B, C e D. Então, era comunicação varejo na veia, né? Então, a gente começou o projeto em janeiro. Na verdade, o piloto se iniciou em janeiro, né? Nós começamos a conversar com a Born Logic em outubro, mais ou menos. Fizemos esse acordo. E agora o projeto tem crescido, né? É bem intenso. É bem intenso. Até comentei com o André, porque assim, a gente tem que estar muito capacitado a mudar rápido. Porque tem muita coisa que a gente previa um determinado resultado, uma aderência, e na prática não tem. Porque tem uma cultura muito forte local já, né? Então, o projeto tem evoluído, tem alguns bons números já para trazer, mas a gente sabe que tem muito a evoluir também. E aí eu conto com você também para me ajudar. Bom, então, 700 universidades a gente tem hoje lá e... Não, na verdade... Nós temos, no total, hoje, 1.300, varia um pouquinho porque tem uma questão de entrada e saída, mas por volta de 1.300, 1.400, entre polos e unidades próprias, né? E dentro do PD local, hoje, nós temos 900 e aptas, né? Sem nenhum tipo de, enfim, trava, questões do Facebook, a gente tem hoje por volta de 600. Perfeito, é isso que eu ia falar. Eu acho que já tem 700 na plataforma administrando. Como é que é? São quantos times de marketing para essas 700 universidades? Você diz no nosso corporativo, né? Aqui na Kroton. Porque os times são regionais, certo? Isso. Só que explica para a gente um pouquinho como é que é a estrutura, e depois eu vou perguntar para a Ana, que é bem diferente. Mas... a gente tem 2 modelos de negócio que são bem distintos. Um são as unidades próprias, então são as universidades que a Kroton é dona, né? Então a gente tem uma relação mais próxima, geralmente são estruturas maiores, como pessoas que cuidam do marketing. Então, para esse público, a gente já percebe que a aderência do projeto ela é muito mais tranquila, muito mais fácil, né? Porque muitos já atuavam, enfim. Só que eu tenho os polos. Os polos são unidades super pequenas que têm essa relação, né, de parceria com a Kroton, e muitas vezes é uma estrutura que é uma pessoa que faz a secretaria, atende o telefone, e eles usam muito o ensino à distância, né? Então, muitos deles não têm uma estrutura como uma universidade. Às vezes, o grande foco deles é o ensino à distância, ou seja, eles não têm salas de aula, laboratórios e tudo mais. Então, são esses polos, são é o nosso maior desafio, porque é onde a gente tem que pegar uma pessoa que tem N atribuições no dia a dia, desde, enfim, pagamento, outros tipos de trabalho, e falar para ele, e aí eu acho que nesse caso se assemelha com a Magalu, é mostrar para ele que com um investimento relativamente baixo, né, comparado com o que ele recebia antes da Kroton como mídia, ou como mídia online, ou até como mídia offline, outdoor, é um custo mais baixo, mas que a gente consegue ter um retorno bem mais imediato, né?
E Ana, fala um pouquinho, eu acho que vocês são 100% das 960 lojas são lojas próprias, né? Então, quando a gente fala de varejo, tem gente que tem loja franqueada, tem gente que tem loja própria, é mais fácil convencer alguém de que ele tem que fazer alguma coisa, mesmo sei que tem que convencer, mas às vezes convencer um franqueada é bem mais difícil, ou quando você tem um sócio, alguma coisa desse tipo. Fala pra gente como é que é a estrutura de vocês, quem é que pode fazer conteúdo, quem é que não pode, como é que funciona a aprovação. E outra pergunta que eu já vou botar na mesma é o que deu terrivelmente errado e o que deu terrivelmente certo para você, depois vai para o Miguel. Tá bom. Bom, no começo do projeto a gente tinha um PO, né, que foi um trainee que entrou para a área para desenvolver a plataforma, né? Então a gente começou pegando bem no planejamento mesmo. Que tipo de conteúdo o gerente pode postar? Quais são os do's e don'ts? E a gente fez um manual para ele, né? Ele precisa aprender a impulsionar. Quais formatos são adequados? Como é que a gente vai vender isso sem aquela sopa de letrinhas, né? Então, eu lembro até um caso que a gente pegou o Collections, que é um formato do Facebook com imagens, e a gente vendeu para eles assim, gente, é o tabloide digital. É o tabloide digital, não é, sabe? Então você vai digitalizar o tabloide, era o Collections, né? Fizemos isso, aí o Facebook, até o time de SMB, que ajudou a gente a desenvolver um curso no Portal do Saber, que é a nossa plataforma de aprendizado interno, para ele fazer um curso de social media, de como impulsionar por geolocalização, por interesse, como setar a verba, colocar data de validade. Depois a gente passou a ensinar quanto de verba ele tinha que colocar para atingir um raio da loja, qual era o raio adequado para cidades pequenas que tinham uma loja, para cidades que tinham mais de uma loja, para não haver sobreposição, canibalização de mídia. Então, a gente foi no passo a passo ensinando, né? E aí a gente começou a perceber na prática quem utilizava, quem tinha dúvidas. Foi aí que a gente viu a necessidade de colocar uma pessoa para tirar as dúvidas das lojas e pegar esses insights e transformar em conteúdo. Inclusive é o Gabriel que está ali, levanta a mão, Gabriel. Ele que responde todos os gerentes de lojas, tem a maior paciência, né? E para isso virar conteúdo, para quê? Para a gente disseminar, né, novamente, para tirar as dúvidas. E aí começou um movimento bem legal, assim, que a gente percebeu que os vendedores se engajaram com o projeto, não só os gerentes, né? Até mais do que os gerentes. E eles impulsionavam e falavam assim, não, a gente quer criar conteúdo. Aí, no primeiro momento, deu aquele medinho, assim, né? Nossa, como é que a gente vai controlar esse povo, né? Só que aí a gente falou, nossa, se a gente colocar uma entrave agora do conteúdo, eles não vão comprar o projeto, eles vão ter medo e não vão utilizar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos falar o que pode fazer, o que não pode fazer e por quê. E assim, gente, é uma auditoria nas páginas. Se tiver algum conteúdo pejorativo, a gente vai apagar. Então, isso estava tudo bem alinhado, combinado, né? E aí foi isso que a gente... nós fomos fazendo e aprendendo. E é bem isso. Eu acho que para a gente utilizar a mídia digital para a loja física, a gente tem que ter esse espírito empreendedor, sabe? De testar... De errar, de acertar, de corrigir rápido, né? Porque se não for assim, você não consegue evoluir mesmo, né? Nesses formatos de mídia. Agora, o que deu terrivelmente errado? Eu de verdade, desde 2015, assim, que eu tô com essa plataforma, eu não posso dizer que deu uma coisa terrivelmente errada. A gente teve alguns problemas, assim, pontuais. De conteúdo, a gente teve poucos problemas, né? De outra loja fazer um conteúdo que a gente considerou que não seria legal e a gente conversar com o gerente, olha, isso aqui estava no manual, eu estou apagando, você vai perder sua mídia, entendeu? E tudo bem, e por que está acontecendo isso? Mas foram, de verdade, 3 casos para 960 lojas. Isso aí, para a Amanda, que está criando conteúdo do nosso time, é extremamente importante botar na front page do site. Essa é a pergunta número 1
de todo mundo que fala, beleza, a Magazine Luiza é a Magalu, mas agora a gente não vai conseguir fazer isso. Eu quero botar um sistema de aprovação de conteúdo aqui. Aí eu falo, cara, ou você vai para um sistema de aprovação e aí dificulta justamente o que você falou, então aplauso para vocês falar, cara, libera e vê se dá problema antes de criar um mecanismo do problema que não vai existir. Então isso é muito importante ouvir. Olha, mas tem um ponto crucial aí, assim. O nosso sponsor, o sponsor do projeto era o CEO. Tá? Então, assim, o sponsor do projeto foi o Fred. Então, ele foi o primeiro a falar assim, vamos. Tipo, ok, vamos soltar o rojão e sair correndo atrás, beleza. Mas, assim, a gente sabia dos riscos, a gente colocou todos os riscos para ele e, assim, a gente estava ciente do que a gente queria fazer. E, ok, estamos juntos, vamos fazer, entendeu? Então, eu acho que isso, assim, ter esse espírito empreendedor e esse endosso é muito importante, né, para fazer coisas novas. Agora, assim, errado, eu acredito que foi só isso mesmo. As outras coisas a gente corrigiu, né, de verba. E certo, nossa, tá dando super certo, assim. A gente vem fazendo resultados super legais. Então, para mim, o maior ganho foi conseguir fazer conteúdos regionais com uma linguagem regional. Isso melhorou muito o engajamento da loja, né, da equipe da loja com os clientes. Né? Então, você vê que o cliente vê o vídeo, vai lá na loja e fala assim, eu quero comprar com aquele lá que estava no vídeo, é meu amigo, sabe? A gente recebeu muitos feedbacks positivos assim, nas redes sociais, né? Nas páginas, tipo, nossa, eu quero trabalhar nesse lugar, trabalha feliz. Começou um movimento de receber currículo. Quer dizer, que legal, né? Pessoas que estão interessadas em trabalhar no Magalu, né? E a gente também tem esse canal direto para falar com o gerente. O que é mais interessante disso? A gente tem o NPS, né, gente? Que é o monitoramento de como está a satisfação do cliente, né, do consumidor com a loja. E o Magalocal, ele se tornou um termômetro para o NPS. Né? Porque se a loja tem uma nota lá no Magalocal que não é legal, você pode ter certeza que ela vai ter uma nota. A gente fez esse cruzamento de NPS. Porque a pessoa está lá falando com ele. Então, assim, isso também virou uma plataforma que o gerente consegue extrair ali insights para melhorar a operação dele no dia a dia. Então, assim, a gente mirou no negócio e acertou em outras coisas, né? Então, muito legal. Isso deu muito certo. A gente acha que deu muito certo. E assim, para deixar claro para todo mundo, na Magalu, o lojista cria o vídeo. Então, ele fala, olha, tá aqui a televisão, preço tal, vem aqui falar comigo. E é legal, porque a gente conversou com o Didi, que é o vendedor da Marginal Tietê, ele fala, o pessoal vem aqui, a gente enche o saco deles no Facebook, eles vêm aqui e falam, cadê o menino no Facebook? Aí fala, tá ele, e ela vem e compra comigo. Então, esse foi um negócio que me marcou bastante. Mas eu acho que a criação, a gente chama isso de Employee Generated Content, né? Que vocês foram pioneiros não em fazer isso, mas em liberar que as pessoas tenham a liberdade descomunal de falar coisas engraçadas, de fazer paródia de música. Depois eu vou pedir para você falar alguns exemplos legais, mas também tem a outra parte da descentralização do marketing digital, que é o foco muito da Croton, né? Que beleza, não vamos começar a fazer vídeo ainda, mas como é que a gente começa? E aí são os templates de cada uma das universidades, mas uma falando sobre o curso certo para a universidade certa numa área certa, né? Então, a Magazine Luiza também faz isso. Você vai nessa location, não é uma máquina de vídeo de gente da loja. É isso associado a elementos criativos que vêm da agência, que vêm do time institucional, regionalizados, com preço local, tá? Vendendo, às vezes, o cartão da Magalu para todas as páginas ao mesmo tempo. Então, Miguel, fala um pouquinho para a gente, nesse tempo que a gente já começou, o que você já viu de alguma propaganda que deu muito certo, alguma coisa que deu errado, e como é que você vê esse negócio evoluindo
E você vê a possibilidade para o seu negócio de ter vídeo também do professor, do aluno ou do time de marketing de lá? O que muda bastante, acho que nesse ponto acho que é bem diferente mesmo do cenário da Magalu, é que a Croton é uma empresa de educação, né? Então a gente vende, na verdade, um serviço, né? E eu vou criar uma relação com a pessoa de 3, 4 anos, né? Então ela não vai comprar um produto e depois outro, depois outro. É uma entrada e eu vou criar uma relação. E a Croton, ela é muito agressiva na parte de oferta, de investimento em comunicação, mas ela é muito cautelosa em relação à comunicação de uma forma institucional, né? Então a gente tem muito zelo quando fala de uma oferta, enfim, algum desconto, até por conta dessa modalidade, enfim, por ser uma empresa de educação. Acho que teve uma coisa que eu acho que a gente acertou, e acho que já entrando um pouquinho no que você tinha perguntado, é que, assim, por mais que a Croton seja agressiva e o principal objetivo do projeto é contribuir mais com as metas de captação, a gente dividiu o sucesso, né, de um polo, de uma unidade, dando o mesmo peso para a captação e para o engajamento. Então, quando a gente vai avaliar hoje o resultado dele, a gente não olha só quantos inscritos ou matriculados ele trouxe, né? A gente olha isso como um parâmetro, mas a gente coloca também métricas de engajamento. Por que a gente colocou isso? Na verdade, porque como a gente tinha um cenário muito diferente, muito heterogêneo em relação à forma de atuação, eu tenho um polo que acabou de abrir, né, o perfil. Ele abriu o perfil para poder entrar no projeto, ter direito à verba e tudo mais. Então, a gente entende que a captação a curto prazo ela vai trazer o resultado que a Croton precisa, né, para o ciclo de captação, mas a médio e longo prazo o engajamento ele vai dar sustentação até a própria página, né? Então a gente fala muito para eles em treinamentos, enfim, participações em reuniões, eventos, da questão do conteúdo local, né? Então a gente já tem os conteúdos institucionais que são mais, né, frios e genéricos, mas a gente fala o diferencial seu é totalmente diferente do diferencial de outro. Então, para uma unidade, ter ar-condicionado pode ser um diferencial. Para outra, ter estacionamento é um diferencial, porque ela está num lugar de grande circulação. Assim como os cursos. Um curso nota X no MEC, numa unidade, ele tem que falar, porque a concorrência não tem na região, e o outro já tem, né? Então, esses foram, acho que são os pontos que diferem. E isso acho que é uma coisa que a gente acertou bastante. Outra coisa que eu acho, e aí indo para o lado do aprendizado, e eu comentei um pouco sobre estar apto à mudança, porque a gente passou por um cenário, está passando ainda, que a gente não tinha previsto. Por exemplo, o processo é para ser feito todo no ambiente online, né, entre um pixel atrelado no Facebook, que vai para o nosso site de captação, então eu consigo identificar as etapas. Só que muitos polos e unidades, eles começaram a fazer o impulsionamento com a nossa verba, divulgando o número de WhatsApp. Então ele colocava lá um atributo, alguma coisa, só que ele colocava, me liga, e colocava um WhatsApp. Então, quando a gente ia avaliar, passar um relatório, enfim, tinha lá, uma unidade conseguiu 5 inscritos. E ele falava, não, eu consegui 20, 30. Por quê? Porque ele está fazendo por fora, digamos assim. E a gente falou, vamos ter que se adaptar a isso, não tem jeito, né? Porque isso vai continuar, não tem como falar, não, para de fazer o WhatsApp, eles usam mesmo. Então, a gente tem buscado formas de se adaptar a essas realidades. Então, a gente não teve nenhum grande problema, na verdade, acho que nenhum problema em relação a questão de marca, linguagem, até porque a gente insistiu muito nisso, teve bastante zelo em relação ao uso de marca, respeitar e tudo mais. Olhamos e recebemos algumas bizarrices, mas mais do ponto de vista de mau gosto do que de erro, né? A gente pede muita atenção, por exemplo, à gramática, né? Por ser uma empresa de educação. Então, a gente tem mais esses pontos de atenção em relação a, poxa, tá feio ou bonito, mas menos em relação, opa, você falou alguma coisa aqui errada, ou você eventualmente ofendeu também e tudo mais. E mais um ponto também que para a gente está aprendendo também em relação à mudança, é a parte da interação, né? Porque no começo a gente estava focando muito no ensinar a usar, fazer um impulsionamento básico e tudo mais, só que daí os candidatos, né, eles estavam interagindo na publicação, né, no Dark Post lá.
E eles não estavam se atentando a isso. Eu falei, pô, eu não tenho estrutura para ficar atendendo. Só que, na verdade, cada comentário que era feito pode virar uma futura captação, né? Então, a gente também tem treinamentos para responda também os comentários, porque isso pode virar, né? Então, esses acho que foram os principais pontos de melhoria. E, cara, se começar a pensar aqui, vai vir mais, porque tem bastante coisa. Não, o bom é que eu não vou deixar ninguém perguntar, porque eu tenho um monte de pergunta aqui. Eu vou abrir para pergunta, eu prometo. Como é que evoluiu essa conversa de ter que convencer o franqueado? Como é que eles receberam isso? Como é que está hoje? Já passou tempo suficiente para o cara falar, beleza, eu agora estou começando a entender, ou ainda é guerra para falar com ele? Como é que está esse processo de falar, cara, você tem que investir seu dinheiro para fazer isso que vai te dar resultado? Hoje a gente tem assim, alguns perfis que a gente já identifica de usuários, né? Eu tenho desde uma unidade que ela é super engajada, seja porque a pessoa responsável faz um trabalho super legal, ela traz ótimos números, geralmente os que têm uma estrutura maior, como eu tenho polos que entraram relativamente, não forçados, mas eles foram muito estimulados pela equipe comercial e eles ainda não veem valor, né? Então, a gente tem alguns treinamentos diferentes. Então, para essa pessoa que já está num estágio avançado, eu tenho um tratamento um pouco mais 1 a 1, no sentido de orientar uma coisa ou outra, mas ele já está indo embora, então eu tenho que me preocupar muito menos com esse cara. Já para essa pessoa, eu preciso mostrar o valor. Então, é desde ensinar, e aí acho que, como a Ana comentou, isso de impulsionamento básico, né? Então, eles pedem muito, pô, mas eu não sei impulsionar, como que eu faço? E a gente fala, olha, eu vou te dar uma fórmula, na verdade, que é um padrão. Para não errar, digamos assim. Mas você que vai achar o seu, né? Então, a gente tem algumas orientações desde o uso da verba, né? Vou contar só um pouquinho de como que funciona lá a verba. A Kroton tem 2 ciclos de captação, né? Basicamente do ciclo do meio do ano e o de final do ano, e a gente coloca o aporte no começo do ciclo de acordo com a meta de cada um deles. A gente estabelece o quanto custaria para a gente, um valor legal para a Kroton, de inscrito, e eu aplico isso e gero a verba para ele. Só que semanalmente, isso também foi algo que a gente mudou, né? Semanalmente a gente avalia quem usou a verba toda. Então, as unidades que zeraram, essa semana foram essas 50 aqui. Aplico as métricas e ele tem direito a um novo aporte, que ele pode ser de 20% a 100% do que ele gastou. Então, a gente tem um conceito interno que é de verba ilimitada. Porque se ele estiver usando bem, eu não tenho problema até internamente de buscar mais verba em outras áreas e tudo mais, porque ele está me trazendo retorno. Já para esse cara que vai mal, eu também não quero perder. Então, eu dou um mínimo de 20% do primeiro aporte, só que eu condiciono isso a um treinamento que ele precisa fazer. Então, a gente tem uma intranet que tem diversos cursos, tem o nosso lá também. Então, ele faz, a gente recebe o comprovante, daí eu coloco, então tá bom, está aqui os 20% para você, e isso de novo aporte é algo que a gente não tinha previsto. E você me perguntou sobre próximos passos também, né? Para onde a gente vai o projeto? Ou eu estou falando demais? Não, deixa eu perguntar um negócio para ela, mas essa pergunta vai voltar para você. 900 lojas, 700 universidades. Eu acho que o que acontece é o que você acabou de falar, né? Tem alguns expoentes, alguns mavens, alguns caras que se arrebentam e fazem muito bem. Tem a zona do meio e tem a zona que vai muito mal. É fácil identificar se... E aí, como é que você vai fazer com o pessoal do meio? Isso entra também em identificar os números, ver e tal, mas tem uma hora que você agora tem que entrar no meio do seu treinamento de vendedores e começar a mostrar como vender no mundo digital. Vocês já estão fazendo isso? Como é que tem um processo para fazer isso? Estamos. Então, assim, todas as lojas que foram inauguradas desde o início do projeto, o treinamento de O2O, ele já entra no treinamento de novas lojas. Então, assim, o cara é treinado da operação e é treinado também de como utilizar a mídia digital. Então, isso já facilitou. Essa nova leva, né, de 300 lojas, elas já começaram já com treinamento. Outra coisa foi identificar os multiplicadores, né? Aquelas pessoas que tinham mais facilidade, até mais do que às vezes o gerente, né? Na loja, para que ele fosse treinado e fosse o multiplicador e ensinasse o restante.
E aí, para isso, a gente criou um programa de incentivo que chama Magstars, né? Que tem os Magstars. É muito bacana, são as pessoas que elas conseguem maior engajamento e maiores resultados com menos dinheiro. Então, se você teve, sei lá, R$50 lá de impulsionamento e conseguiu um engajamento de 1 milhão, mas a venda do dia, um lift de tanto, você está apto para ser um Magstar. Esse número é real, né? É real, de um é de Avaré. Que realmente aconteceu. Para quem faz marketing digital aqui, me dá qualquer campanha que você já fez na vida, R$50, 1 milhão de engajamento, aí a gente se fala. E aí, assim... essas pessoas, elas ganham... O que elas ganham, né, com isso? Conhecimento. Então, os melhores vêm para São Paulo com tudo pago. Eles recebem um treinamento no Facebook, de ferramenta mesmo. Eles vão no Google também, porque o Google também está interessado em O2O e ensinar como utilizar. Eles vão para o escritório, almoçam com o presidente, com a diretoria, então tem todo um almoço especial, com camiseta, passeio e tudo mais. E eles vêm no posicionamento estratégico anual, que é um evento que acontece só para lideranças, e eles recebem um reconhecimento no palco. Então, assim, a gente fala, né, que dinheiro preenche o bolso, mas reconhecimento preenche a alma, né? Isso, assim, não tem como você conseguir se não for através desse projeto. E foi assim que a gente começou o engajamento e que está dando certo, sabe? Outras pessoas querem usufruir disso. Demais. Almoçar com o presidente realmente é muito legal, né? É um daqueles que a gente guarda para a vida. Sensacional. Fala para a gente do post que deu maior... Eu vi o vídeo das meninas lá eu acho que era Lucélia, né? Que elas fazem uma paródia de música. Bom. Foi visto por mais de 10 milhões de pessoas e fechou o faturamento de 80% das televisões no final de semana. Então, fala para a gente assim, quais posts que você viu que arrebentaram. O que a gente aprendeu também nesse período é assim, que conteúdo é tudo, né? Às vezes a gente aqui que fica em São Paulo, né, os publicitários, a gente quer morrer, né? Mas o engajamento tem muito a ver com a identificação, sabe? Às vezes a gente fala assim, nossa, que vídeo brega, nossa, a gente tá aqui na bolha de São Paulo, né, e acha tudo muito brega e tal. Só que pro cara que tá lá no dia a dia, é o que ele gosta, entendeu? Eles adoram funk, adoram sertanejo. Então, assim, eles falam, nossa, esse conteúdo é pra mim, essa pessoa é legal, eu conheço essa pessoa. E aí a gente começou a ver um movimento, assim... de que esses conteúdos autorais, né, e com a linguagem regional, eles tinham um engajamento muito alto. E na campanha da Copa do ano passado, a gente falou assim, nossa, vamos utilizar isso na campanha. A gente lançou lá a campanha Sai Zica, né, que era troca sua TV zicada para a Copa, né, e tal. Eu não sei se vocês viram essa campanha. E aí, o que a gente estimulou? A gente fez um desafio para as lojas. Quem tiver o melhor conteúdo vai para a página mãe, vai para a página da Lu e vai ser impulsionado para o Brasil inteiro. A gente começou a receber muito vídeo, né? E teve 2 cases muito legais que um foi de uma loja lá de Sergipe, tá? Que foi uma cliente, na verdade, não foi nem um vendedor. Ela foi na loja, trocou a TV dela, o vendedor fez um vídeo com ela e postou na página e impulsionou. E aí, as pessoas começaram a falar assim, mas será que é verdade mesmo? Mas é difícil, eu tenho que levar minha antiga, como é que é? E essa pessoa, que chama Welita, tá, uma senhora de mais de 50 anos, começou a interagir na página, responder todos os clientes. Assim, espontaneamente. A gente assim, gente, isso é muito poderoso, é o cliente respondendo o cliente. Aí, não, a gente precisa falar com a dona Welita. A gente pegou a dona Welita, fomos lá para o Nordeste e gravamos um vídeo que chamava React, que era a dona Welita respondendo as dúvidas dos clientes. Né? E influencer, total. E aí utilizamos isso como conteúdo de marca. Né? Então, realmente, essa loja, ela estourou de vendas, assim, a gente teve que rever estoque,
que foi um case muito bacana. E a foto que teve maior engajamento na Copa, na página da Lu, foi uma foto de um senhorzinho que ele levou uma TV de tubo e ele comprou uma 65 polegadas. E aí o vendedor tirou uma foto dele que a caixa da TV era maior que ele. E aí a gente pegou esse conteúdo e impulsionou na página mãe. Isso trouxe muito engajamento, foi um post de maior engajamento. Então, tivemos resultados de engajamento e tivemos um resultado de marca, porque nós fomos uma das marcas que nós não éramos patrocinadores da Copa, que ficamos entre as 5 mais mencionadas no Twitter e tivemos um resultado de vendas, assim, espetacular, muito acima do que o mercado apresentou, né? E tudo isso com conteúdo de loja. Sensacional, não sabia que tinha interação do usuário. Não então esse foi um caso bem legal. Essa foi muito legal. Miguel, então fala um pouco pra gente, e aí, quais são os próximos passos, o que você vê do futuro disso na Kroton? Como eu disse, a gente tem, né, esses 2 ciclos, né, um ciclo que é basicamente de abril a setembro, depois de outubro a março, enfim, não é uma data fechada, e a gente pretende estabelecer métricas de aumento tanto de capilaridade do projeto, como também de penetração nas nossas metas de captação. Então, hoje a gente estabeleceu 1% como sendo a métrica de sucesso, ou seja, para um polo, para uma unidade, o presença digital local representar 1% para esse ciclo que a gente está agora. Para esse ciclo ainda, a gente pretende trazer o Instagram também, como sendo uma outra plataforma, porque localmente a gente já observa que em algumas praças o Instagram, pelo menos até por conta de reuniões que a gente participa, o Instagram ele tem uma representatividade até maior que o Face em alguns casos. Então a gente está agora em tratativas com a BornLogic e o pessoal do Face e do Instagram, para a gente, em algumas semanas, lançar também o Instagram. Então, tem algumas etapas sistêmicas aí. Então, eu vejo basicamente duas frentes que a gente vai atuar. Uma é essa parte de trazer um novo canal para ele poder também testar, para ele avaliar também um retorno da ação por lá e também a gente cada vez mais subir a penetração dele nas nossas metas. Show, maravilha. Posso abrir para perguntas aqui? Claro. Alguém tem pergunta? Por favor, microfone, se alguém tiver pergunta aqui. Não, ninguém? Uma pergunta aqui. Traz o microfone aqui, por favor. Obrigado. Bom, agora no final foi falado de influência positivo, né? Acho que serve para os dois, até pensando na Kroton também, a gente pensando no marketing digital, vocês estão pensando em captar. E depois que captou, tá? A pessoa está fazendo o curso e pode se tornar um influencer negativo. Eu acho que na Magazine Luiza, se der problema, vai ser com o produto e eles vão tratar com a marca. Então, acho que é menos problemático. Mas vocês pensaram nessa questão de como tratar o influencer negativo? Sim. Na verdade, antes até do PD Local, a gente já tinha essa preocupação. Então, um pouco antes da gente lançar o projeto, a gente fez um plano de contingenciamento de crise, né, de gestão de crise. Então, com a nossa agência, a gente criou uma estratégia para o caso de acontecer alguma coisa, então envolvendo jurídico, enfim. Então a gente tem o zelo de algumas situações de pedir autorização e tal. Então não precisamos passar por essa crise ainda, né? A gente não se deparou com esse problema. Até porque, e aí acho que ao contrário da Magazine, a gente não estimula isso, né? A gente não estimula que tanto, enfim, candidatos, até os professores mesmo, é uma das coisas que a gente quer caminhar, mas está tendo um pouco de receio em algumas situações, porque eu posso pegar, por exemplo, um professor,
porque ele pode ser um influenciador local, ele pode ter um canal no YouTube e tudo mais, mas ele pode ter algum problema com a nossa marca, enfim, com a universidade, ele sai. E aí como que vai ficar isso, né? Ele pode ser um futuro detrator da marca, né? Então, a gente está um pouco receoso em relação a avançar para isso, a estimular isso. Tá? Agora, em relação a alunos, a gente tem um plano de contingenciamento, mas não foi usado ainda não. Ainda bem. Claro. Só para contribuir aqui, lá no Magalu, a gente tem um código de ética, né, que todos os colaboradores assinam, tem lá no sistema, a gente colocou o Maga Local no código de ética, como práticas, né, quais práticas eram legais e quais não eram. Nós também, para que a pessoa possa fazer o vídeo, ela tem que assinar um termo de cessão de uso de imagem e som, senão ela não pode participar. Não é obrigatório participar, então, assim, esse movimento ele surgiu espontaneamente, só participa quem quer, né? Então, tem pessoas que não querem, e aí a gente manda o conteúdo lá do escritório para eles postarem e impulsionarem, né? Então, o que a gente está fazendo para melhorar isso e aí entra a Born Logic como parceiro, aí que a gente está chamando do projeto de Maga Local 3.0, né? Que é a terceira fase do projeto. A primeira, a gente fez a automação dos processos, ou seja, troca de gerentes, desligamento, distribuição de verbas, né? A operação mesmo da plataforma. E agora, nesse 3.0, a gente está falando de tagueamento. Então, para extrair tanto os detratores, extrair insights dos detratores mais facilmente, né? E esse tagueamento ser feito automático, e para dar tratativa também do cliente automática. Assim, às vezes não precisa do gerente interagir. Se for um problema, por exemplo, de entrega, já vai direto para o saque, para a logística. E aí a gente dá encaminhamento. Agora, integração dos Instagram, GMB do Google, a gente fez a atualização de todas as páginas, porque lá também tem interação, né? Então, tem reclamação lá também, que a gente tem que dar tratativa. E assim, sobre crise, a gente não teve nenhuma crise com ex-funcionário, nunca tivemos, né, desde 2015. Com clientes, a gente teve crises, mas não do Maga Local, não das páginas, a gente teve crise geral, assim, de atendimento. E aí, assim, quando é isso, a gente tem um manual também de melhores práticas, a gente tem como lidar, como responder o cliente. E se for uma crise muito séria, é o seguinte, para todo mundo do escritório e resolve. É bem assim, chama o PR, chama o advogado, chama o gerente da loja e para resolver e tomar as devidas providências que tiver que tomar, sabe? Mas nunca tivemos um caso assim para grave para resolver até hoje. Tenho duas perguntas. Eu sou a Camila, trabalho no mercado de beleza e bem-estar. E a gente está justamente nesse momento de como eu consigo descentralizar, só que tendo controle, né? Hoje nós já descentralizamos meio que na marra, né? Cada um dos nossos franqueados, nós somos uma rede com 500 lojas comercializadas e cada franqueado tem a sua loja. Ele opera, ele faz o seu marketing digital, ele contrata algumas agências, só que a gente como franqueadora não tem controle disso. E aí chegou no momento que a gente fala assim, cara, ele não sabe operar, então ele investe, ele não tem o resultado que ele espera e precisa, e por não ter o controle e a visão do todo, a gente contribui pouco, né, do que ele precisa. Então, foi quando conhecemos o Born Logic que eu falei, cara, isso vem muito a calhar, vem para resolver esse problema. Qual que é a minha dúvida? No momento com que a gente coloca todos os franqueados dentro de uma plataforma e oferece o serviço para ele, existe o risco de uma transferência de responsabilidade. A nossa preocupação vocês vivenciaram isso, de alguns aspectos que ele deveria operar dentro do marketing local não ter sido feito e haver uma transferência de responsabilidade, tipo assim, a plataforma que vocês me colocaram que não está dando resultado. Então, existiu isso ou não? Vocês, como foi conduzido esse convite para que cada franqueado, né, para que cada loja começasse a operar com vocês dentro de uma plataforma como essa?
onde existia sim um controle, uma gestão de marca, mas a clareza de que a operação continuava sendo dele. Não sei se eu me fiz entender. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é muito simples, que é sobre assim, se eu faço um conteúdo local e eu capturo imagem de um cliente, vocês trabalharam com algum tipo de uso de imagem e tal? Essa é a minha segunda pergunta, ela é bem mais simples, mais simplificada. Tá bom. Começar pela segunda. Sim, quanto a isso, o que acontece? Como a Magalu, a gente também não coloca como obrigação entrar no projeto, então é uma decisão dele, e a gente tem um termo que ele é obrigado, né, a dar o aceite. Então, tudo que é relacionado ao que acontece na página, o que ele publica, o que ele interage, o que ele eventualmente responde a alguém, é responsabilidade dele. Então, se ele vai publicar, por exemplo, uma foto em sala de aula, que a gente estimula que não seja só conteúdo de captação, que ele trabalhe comunidade, tudo. É obrigação dele ter esse termo assinado, né? Então a gente estabelece lá, você só pode publicar se você tiver um termo, e a gente passa para ele o modelo de termo. Ou seja, se eventualmente alguém processar por uso de imagem, nós como corporativo estamos protegidos, entre aspas, né? Não que a gente quer tirar o nosso corpo fora, mas enfim, até para passar esse senso para ele, né? Então isso é uma coisa. A outra pergunta era sobre... Era o termo de uso de imagem mesmo? Sim. E a segunda é, se eu transfiro uma responsabilidade, ele não fez o trabalho e ele deixa a franqueadora... Então, na verdade, a abordagem, eu acho que depende muito de como isso é construído dentro do desafio dele. Quando nós começamos lá, o que a gente colocou, o nosso argumento era, você não tem a perder. Porque a gente vai continuar trabalhando no nosso sistema de aportes, de uso de mídia. Tem um modelo já para isso, e isso continua, não interfere no nosso. Então, o nosso, na verdade, é quase que um extra, né? Então, a gente colocou, olha, você pode entrar se você quiser, mas se você entrar, você vai ter direito a uma verba X, a treinamento, isso, ou seja, você não tem nada a perder. Então, eu acho que é muito cedo, a gente pretende futuramente que isso mude um pouco, que ele passe a ter mais obrigações em relação a gente. Mas hoje ele não tem nada a perder. O que pior pode acontecer para ele é ele entrar, ter uma verba, investir mal e falar, não gostei do projeto. Então ele não tem muito o que perder. Ele vai continuar recebendo da Kroton por outras frentes, o investimento, a divulgação e tudo mais. Alguém mais tem uma pergunta? Não? Queria agradecer imensamente ao Miguel Nascimento, da Kroton, e a Ana Paula, da Magazine Luiza, por estar aqui conversando com a gente. Agora que vocês se conheceram, a gente vai ter mais meetups, vão conhecer novos clientes. O Fernando já falou aqui. Oi? A gente vai trocar muita figurinha agora. É isso. É isso. A gente tem dividir as dores também, né? A gente agora está com 12 clientes nessa plataforma, mais ou menos 4.500 lojas no programa, tá? E eu acho que não só todos os problemas de colaboração que vocês têm com os funcionários, com treinamento, com essas coisas, a gente quer criar tipo um ecossistema onde vocês colaboram para aprender as perguntas básicas, né? Jurídico, quem que tem que assinar o quê, quando? Pode mudar de empresa para empresa, mas já tem um modelo, já tem a lei que fala que se você tirar foto e as pessoas aparecerem no fundo, pode ser alguma coisa, mas se você conversar com o cara e mostrar a imagem, você precisa assinar. Então, gente, muito obrigado. Desculpa que ficou até tarde aqui. Obrigado pela presença de vocês aí e até o próximo meetup.